Bom dia, irmãs e irmãos. Quando o pastor Heiker me deu essa incumbência, esse peso, que é de falar a vocês, pensei, vou falar sobre um assunto que gosto muito, que é uma das partes da Bíblia que amo mais. Para mim, quer me ver interessado num estudo, numa mensagem, uma série de mensagens, pegue Gênesis, começando com a chamada de Abraão, mas a nossa classe vai falar sobre Gênesis, então deixe para depois. Ou essa parte nos livros dos reis, primeiro e segundo reis, onde você tem o ministério de Elias e Eliseu. Isso aí, para mim, se me convidarem, onde você quer, o que é que você gostaria de ouvir? É sobre Elias e Eliseu e o que Deus fez por ele. E hoje nós vamos falar sobre uma conversão e cura. Aliás, cura seguida de conversão. Mas em vez de... Vamos falar da pessoa envolvida, vamos falar do ministério do profeta Eliseu, mas vamos também dar um foco especial nas pessoas que participaram desse processo. Eu passei o texto errado essa semana, eu errei por um número, quando me pediram o texto, o segundo livro de Reis, segundo Reis, para quem já abriu em primeiro, não é o segundo Reis, capítulo 5, dos versículos 1 a 14. Segundo livro de Reis, 5, de 1 a 14. É a história das pessoas envolvidas na conversão de Naamã. Na cura e da conversão. Notem que não é a história de Naamã, mas de todo o pessoal que Deus usou nesse processo. Porque no projeto de Deus, todos nós temos tarefas. E para alguém ser salvo, muitos vão participar nesse processo quando Deus alcança uma pessoa. É claro que Deus é soberano, Deus atrai, ninguém vem a Cristo sem ser chamado, mas pessoas são usadas por Deus neste processo. Nós vamos ver como isso acontece. Naamã, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé
e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo a ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Que Deus abençoe a sua palavra lida para a nossa edificação e para a sua glória. Oremos. Nosso Deus, nós somos gratos pelas histórias de salvação que vemos, pela tua mão operando entre todas as tribos, línguas, raças e nações, para erguer perante ti um povo. Obrigado por esse exemplo que temos hoje e pelos exemplos da tua serva e dos teus servos que atuaram tão poderosamente. Em nome de Jesus, amém. Naamã é uma pessoa impressionante. Ele é o único gentil no Antigo Testamento chamado pelo termo que geralmente é traduzido homem de valor ou homem valente. Davi é um, Joabe é um, Jeroboão, primeiro rei de Israel, é um, e mais alguns outros. O único gentil que recebe esse nome de homem de valor é Naamã, só dele entre os gentios. Então ele é um sujeito especial, para ser o único da Bíblia com esse nome. E a gente vê, é certamente uma pessoa corajosa, uma pessoa usada por Deus. E aqui eu quero confessar que eu não vou entrar muitos dos detalhes, porque é interessante que a gente está vendo Deus dando livramento a um povo que é inimigo de Israel nesse período. Sendo usado por Deus para trazer justiça, é claro, mas é um povo que tem um projeto diferente. Eles, apesar de ser parentes e vizinhos, Israel e Síria têm uma relação mais de momentos de amizade, até de aliança, mas muito mais inimizade do que amizade. Então, às vezes, é confuso. Quando eu leio isso, eu fico pensando, por quê? Por que ele está dizendo que Deus deu livramento a esse povo que é inimigo? E, para uma resposta curta, eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito complexo, dava um livro, vários livros. Mas vamos confiar no que Deus diz. Ele foi usado por Deus para dar livramento. Então, ele tinha tudo. Ele estava à mão direita do rei. Vamos ver depois que era, quando eles iam para o templo, isso é depois da cura, o rei se apoiava no braço dele. Ele era literalmente o homem direito, a mão direita do rei, a pessoa de maior confiança. Mas era leproso. Então, esse homem, além de ser o único gentil, chamado de homem valoroso, é o único leproso chamado de homem valoroso, porque leprosos eram uma classe bastante prejudicada. Levítico 13 e 14, se vocês depois quiserem olhar, são 2 capítulos dedicados a várias formas de lepra. Como identificar, não só o que eles chamavam lepra numa pessoa, mas em casas, em tecidos, em todos os processos. É um manual de como tratar. Agora, provavelmente, ou quase com certeza, não é a doença de Hansen que nós temos hoje. De fato, principalmente deve ter sido baseado na descrição do que ela fazia com casas e tecidos, provavelmente era algum fungo, mas pode ter sido outra coisa. Deixava muitas vezes a pele branca, uma espécie de vitiligo pode ter sido, muitas vezes dava feridas e tal, era sumamente desagradável. Os sírios, até onde nós sabemos, não tinham Levítico 13 e 14 para dizer para eles, para deixar o leproso isolado, eremita, vivendo, dizendo impuro, impuro. Não tinham, por eles não terem a cultura de ser um povo puro perante um Deus puro, que Israel tinha,
eles não tinham provavelmente tanto preconceito e não eram tão radicais. Mas não é uma coisa que você vai querer. Não é uma coisa para botar no seu currículo. Sou o único gentio chamado de homem valoroso, sou a mão direita do rei, tenho livrado ao povo da Síria e tenho lepra. Ninguém vai botar isso no seu currículo. Ou seja, é uma coisa vergonhosa, bem possivelmente desconfortável, dolorosa, que marcava Naamã e prejudicava a sua carreira e era uma lembrança constante para ele. Então, é a primeira pessoa que nós temos, um sujeito poderoso, um homem de valor, um homem que nós vamos ver depois com uma ética, um homem amado pelos seus soldados, um homem de confiança do rei, mas que tinha esse problema gravíssimo, esse problema que poderia a longo prazo, inclusive, ser fatal, dependendo da forma da doença. Isso, então, é a primeira pessoa. Agora vamos ter uma segunda pessoa, que é a menina. Diz aqui, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Uma das coisas muito tristes do nosso mundo que a gente vê hoje, corta o coração quando você vê na Síria hoje, todas aquelas crianças andando nos escombros, brincando no meio de material explosivo. Fico pensando também das crianças da Ucrânia. Em tantos lugares, as crianças no Myanmar, as crianças dos Uyghur da China, tantas crianças sofrendo. E realmente dói no coração. E o próprio Deus, um dos títulos de Deus é o defensor, pai dos órfãos. Deus se preocupa com os órfãos e Deus reserva castigos terríveis para quem abusa de viúvas e de órfãos, de crianças desprotegidas. De qualquer forma, essa menina é levada. Vai ser cativa. Aparece provavelmente um ataque repentino, porque as nações daquela época, parte da guerra deles era para conseguir escravos. Escravos eram mercadoria. Então, uma forma de você conseguir ativos para o seu país, para o seu negócio, era sair, ir para uma outra terra, capturar escravos, voltar e vendê-los. É triste a realidade, mas é o que é. Então, o que nós aprendemos com essa menina é que até criança desvantajada, criança oprimida, até criança em situações terríveis, tem coisa para fazer para Deus. Pense nisso. Essa menina, a gente vê, e eu fico horrorizado com isso. Eu fico horrorizado com isso, vendo essa situação, quando eu vejo as crianças. Agora, de repente, Deus diz, mas eu vou usar essa criança. Vou usar essa menina. Eu acho que se eu fosse ela, e sou capturado, e sou levado para uma casa, ela teve sorte até. Ela ficou numa casa rica, ao que tudo indica, bem tratada. Mas se eu fosse ela e dissesse, olha, o patrão tem lepra, eu ia dizer, bem feito. Toma-te. Se eu fosse uma serva paraense não síria, ou não israelense, eu ia dizer isso. Ótimo, é pouco. Mas ela se compadeceu. É interessante como, às vezes, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo oprimidas, conseguem ter compaixão. Consegue ter compaixão. Eu fico impressionado quando eu vejo exemplos disso. Então, ela foi lá para a patroa e não só deu uma sugestão, mas apontou a mulher para a solução que Deus podia ter para o patrão. Ela disse, olha, tem cura, mas não é uma coisa que você viu na televisão, nem no YouTube, nem nada, é algo que é uma palavra, é um profeta que pode curar. A esposa de Naamã estava sofrendo com isso também, porque, afinal de contas, ela depois da rainha da Síria e talvez as concubinas, eu não sei como é que era a situação de Ben-Hadad, esse era o termo genérico para os reis da Síria na época, era um Ben-Hadad após o outro.
Parecia os reis Louis da França. 1, 2, 3, 14, 15, 16, corta a cabeça e para. Era muito Ben-Hadad, esse era um deles. Né? Então, não sei. Mas depois da corte do rei da Síria, ela provavelmente era a segunda mulher mais importante naquela sociedade de Damasco. Bem na foto. Porém, ia ser sempre a esposa do leproso. Isso queima um pouco o seu filme, né? Isso não é muito bom. Vai ser, sim, aquela mulher, ela é ótima, gente boa, pena que o marido é leproso. Ainda bem que o meu não é. Né? Eu posso não ter, o meu marido não pode não ser o braço direito do rei, mas pelo menos leproso não é, cara. Né? Nojeira, pelo menos isso. Então a mulher foi, contou para Naamã, nós não sabemos isso, mas parece que sim, ele foi imediatamente, claro, ele está desesperado, quem quer ficar com lepra? Ele vai e fala para o rei, né, e diz, olha, eu tenho isso. Aí o rei, diz aqui, o rei também foi contente. Apesar de ter uma briga secular com Israel, de vez em quando eles cooperavam. É assim que funcionava com esses dois vizinhos. Brigavam, faziam as pazes, cooperavam, brigavam de novo, invadiam, derrubavam, faziam aquilo, e voltavam. Então o rei disse, não, então bora. Agora, o interessante de Síria é que eles sabiam sobre os Deus de Israel e sabiam do seu poder. Só que eles tinham um entendimento bastante incompleto. Em 1 Reis, capítulo 20, nós vemos um exemplo da inteligência, da espionagem defeituosa que Israel tinha que Síria tinha sobre Israel. Eles tinham informantes, eles tinham informação sobre o que saía de Israel, mas eles interpretavam segundo a sua ótica. Eles não eram capazes de enxergar o Deus de Israel como ele era, mas através do jeito deles de verem deuses. Então, diz aqui, os servos do rei da Síria disseram, seus deuses, não é nem seu Deus, seus deuses são deuses dos montes. Por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não fomos mais fortes do que eles. Ou seja, eles sabiam que tinha esse negócio de um Deus ou deuses. 2 capítulos depois, inclusive, você vai ver o rei já, no capítulo 6, o rei já bem informado, até do nome de quem é Eliseu, é claro, porque ele já viu aqui. Mas aqui no versículo, no primeiro livro de Reis, eles têm um conhecimento defeituoso. Então, eles têm um conhecimento parcial, como muita gente. Muita gente. O pessoal que chega para você, às vezes, você é evangélico? São vocês que fazem isso, fazem aquilo e tal. Reza por mim, tá? As pessoas muitas vezes têm uma ideia muito parcial de Deus. Né? Então, eles não entendiam, por exemplo, que o rei de Israel não era necessariamente amigo de profetas. Esse rei que nós vamos ver é nada menos do que Jorão, o filho de Acabe, o último rei da sua linha, que vai ser morto a flechadas por Jeú depois. Esse rei não é um rei bom, vai ter um fim trágico, e Elias e Eliseu, nenhum deles teve boa relação com qualquer um dos reis, porque eles não eram bons. É uma característica dos reis de Israel. Reis de Judá, você tem um bom que ele seguiu o Senhor, tal. Não seguiu o Senhor, não seguiu o seu pai Davi, fez mal, tal. Israel é um após o outro. Ele reinou no seu lugar e fez mal. Fez o que não agradou o rei do Senhor. Fez o que não agradou o rei do Senhor. Ninguém chama seu filho de Acabe, que eu saiba. Não temos, esse é meu filho Jeroboão. Esse é meu filho Acabe. Sua esposa Jezabel, muito prazer. Ninguém chama essa turma dos reis de Israel, os nomes não são lembrados, raramente, quer dizer, pode até ter, mas os nomes não são lembrados. Não é como Ezequias, e Davi, e Salomão, e tantos reis, Josias, os reis de Judá, quando são bons, são lembrados e até a gente dá o nome para eles. Né?
Até o primeiro, Saul, porque ele fez coisas boas antes de sair do caminho, até ele, de vez em quando, tem pessoas com o seu nome, né? Os reis de Israel, não. Então, Naamã e o seu chefe, mal informados pelo serviço de espionagem da Síria, pensaram, isso vai ser coisa que a gente vai tratar com o rei. A gente vai falar para o rei vai dizer, não, tá, bora lá, eu chamo o profeta. Eles não sabiam que o rei e Eliseu não se picavam, né? Mas fazem isso. E vão. E é interessante que eles vão com pompa. Eles vão com pompa. Muitos presentes, talentos de prata, 6 mil, 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de roupa, 10 de ouro, 10 mudas de vestido. E não é um vestido qualquer, não, é roupa cara, daqueles assim, feitos sob medida, os alfaiates, sei lá, que é coisa boa. Eles mandam, porque para eles a cura seria uma transação. Eu mando meu servo, rei, você chama o profeta, ó rei, o rei cura, vamos dar um bocado de dinheiro para ele, vamos dar um dinheiro para vocês, inclusive, segundo os cálculos que eu andei vendo, o valor desses presentes levados poderia ter excedido, em dinheiro de hoje, 10 milhões de reais. A pessoa que se um sujeito chega para um dos nossos evangelistas, televangelistas de cura hoje, com 10 milhões, pessoa festa, né? Então, eles chegaram. Agora, o que eles não sabiam é justamente isso, que o rei não tinha nada com a história. E o rei ficou apavorado. O rei ficou apavorado. Ele disse, não tem nada com isso. Rasgou as vestes. Nos poucos casos de reis rasgando, o rei de Israel geralmente não rasgava as vestes, porque eles não achavam que estava errado. Mas ele rasgou as vestes porque ele achava que era o fim dele. A essa altura do campeonato, Ben-Hadad estava numa posição melhor militarmente do que ele. Então, ele ficou preocupado. Eliseu nem se preocupou, disse, não, manda ele vir para cá. Agora, imagine a cena, que nós agora vamos ver um lado de Naamã que a gente não viu até agora, e não é bom. Não é bom. Ele chega na frente da porta da casa de Eliseu. Isso está no versículo 9, né? Parou na porta da casa de Deus, no seu carro. Isso é uma carruagem, bem provavelmente folhada a ouro, com cavalos da melhor qualidade. Ele chega na frente, ele bem possivelmente tinha um chefe de cerimonial, um arauto que bateria com muita cerimônia na porta de Eliseu. Naamã, comandante pela graça de Deus, ou do deus Rimon, do exército da Síria e tal, que vem aqui para ser curado pelo profeta Eliseu. Eliseu nem foi. Eliseu nem foi para eles, nem foi lá fora. Alguns comentaristas dizem que ele não foi por achar que ele não queria lidar com o pagão, queria não conversar com o pagão, que não queria ter contato com o pagão. Isso não é verdade. Toda essa coisa de judeu não entrar na casa de pagão, de ficar lá fora quando visita o Pilatos, isso vem depois do exílio, depois dos comentários do Talmud, uma série de coisas. Neste período, judeus e gentios tinham bastante contato um com o outro. Inclusive, se você olhar em Lucas capítulo 4, versículos 25 a 28, lemos uma coisa interessante. Jesus falando na sinagoga de Nazaré. Ele começa bem, o pessoal fica encantado com ele, ele acaba sendo expulso e quase morto, por causa do que ele fala agora. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. Sarepta de Sidom, uma mulher gentia, uma mulher, para o nosso ponto de vista, cirofenícia até, mais ou menos, fenícia pelo menos. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, e todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. Isso é um povo, isso é judeu de outra época.
toda essa raiva que tinham, eles se achavam superiores, eles sabiam que era um povo escolhido, mas sabiam que Deus tinha falado para eles para ser bênção, né? E é verdade também que muitas pessoas iam para Israel, e especialmente Judá, para morar lá e ficar, porque queriam participar da comunidade de Deus. Então, muitas vezes eram circuncidados e tudo assim, e passavam a fazer parte do povo de Israel. Você vê muitos deles, né? Inclusive Urias, marido de Batseba, ele, ao que tudo indica, já era um judeu praticante, não era simplesmente um heteu ou hitita. Ele era alguém já participante da vida religiosa de Israel. Havia regras para isso, né? Então, não é que Elias tinha preconceito, não é que ele não queria falar com Naamã, mas ele queria que Naamã soubesse que quem cura não é ele. Não é eu saindo fazendo uma oração, não é eu fazendo sal grosso, não é eu chamando 318 pastores para fazer uma fila em tal lugar, não é você fazendo. Quem cura é Deus. Aí, agora que nós vemos uma atitude diferente de Naamã, que ele é orgulhoso. Ele é muito cioso de quem ele é. Ele se acha. Afinal de contas, apesar de ser leproso, diz ele, eu sou o chefe, o segundo em comando da Síria. Eu sou o segundo homem mais importante do reino. E isso com lepra. Olha só. Eu sou um homem poderoso. Eu vim aqui, eu trouxe uma fortuna. Estou aqui na frente dessa casa de pobre, de profeta, que é um pé rapado, um Zé ninguém, e eu quero deixar ele rico, né? E agora ele quer que eu tome banho de igarapé? Porque ele fala, os rios de, Farfar, ele fala os nomes aqui, não são porventura Albana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Isso eu não sei, eu não sou conhecedor das águas, mas isso faz o quê? 3.500 anos. Hoje o Jordão, estávamos falando isso outro dia na classe, eu não queria ser batizado no Jordão. Cheio de agrotóxicos, metais pesados, poluído. Não, se me falarem, onde você quer ser batizado? Se você for batizado outra vez, no Jordão, não. Me põe para vários lugares, mas não no Jordão. Eu prefiro igarapé mesmo, eu mesmo. Tá. O Jordão também não era grandes coisas, nunca foi um grande rio. A gente pensa dele, mas ele não é. Ele é, do nosso ponto de vista, um igarapé. Talvez um pouco maior do que alguns, mas não é lá grandes coisas. E ele disse, não, se é para tomar banho, eu tomo banho no meu é superior, minha terra é superior. Então ele mostra essa arrogância e ele está pronto para ir para casa, ele já está indo embora. Aí a primeira pessoa que Deus usou nessa história foi a menina, escrava, serva, mulher, considerada cidadã de segunda classe, de terceira ou quarta classe, agora que ainda é escrava por cima. Essa menina trouxe uma palavra que poderia mudar a vida de Naamã. Agora nós vamos ver, entrando em ação, o segundo grupo, que é no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo, lava e ficarás purificado. Ou seja, a voz da razão. Porque é o seguinte, ou às vezes, especialmente os líderes, muitas vezes esquecem de onde vieram, esquecem quem são, se acham, eles ficam tão impressionados com a sua posição, eu sou presidente disso, eu sou governador, eu sou pastor, presidente, fundador, apóstolo, sei lá o quê, eles esquecem quem são, pecadores. Esquecem quem são, pessoas que precisam ouvir. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz Salomão. Então, eles chegam a ele, agora tem que ter coragem para isso. O homem está indo embora. O homem já disse, não, eu não vou tomar banho desse igarapé, não vou. Não. Esse igarapé não. Se é para tomar, eu vou lá nos meus rios, são melhores. Eu vou embora.
Vou levar minha tropa, meu grande exército, meu carro especial, minha carruagem com cavalos selecionados, e vou para a minha terra. Chega, não preciso disso. Então eles chegam para ele. É o que eles falam, meu pai, o que mostra é que apesar desse lado dele, meio birrento, meio orgulhoso, ele era amado pela sua tropa. Lembre-se que todos nós somos assim. Lembre-se, na sua casa, a pessoa que você ama pode ter as suas grandes virtudes, mas pode ter seus grandes defeitos. E até uma pessoa cheia de defeito pode ter uma ou outra coisa boa. Ou seja, nós somos assim, somos pecadores de ponta a ponta, mas todos nós, pela graça de Deus, podemos ser redimidos e na melhor pessoa tem defeito e na pior pessoa tem virtudes algumas, que a gente pode aproveitar. Então, eles foram com coragem. Isso levou coragem, né? A gente tem que ver, eles são servos, eles são criados, eles são subalternos. Quem sabe militares. E detalhe também, eles não têm nada a ganhar nesse caso. Quer dizer, eles podem ter o chefe curado. Mas se ele for embora, o que tem? Eles continuam sendo funcionários públicos, eles continuam trabalhando, eles não vão perder o emprego por causa disso. Se ele for curado, ótimo. Mas eles amam o general e com isso tomam coragem para chegar num general brabo, com muita raiva, e dizem para ele, meu pai, afinal de contas, cai naquele igarapé, cai na água. Não é só isso. Não tem na grande coisa. É pior que acontece, uns peixinhos vão talvez roer um pouco da sua lepra, sei lá. Não vai acontecer nada de mal. Se curar, curou. Se não, volta para a sua terra. A gente vai para o plano B, plano C, ou sei lá o quê. Eles foram lá com coragem, né? Então, porque muitas vezes o líder só quer ouvir o que agrada. Pelo que eu acompanho da guerra na Ucrânia, um dos problemas lá é que Putin só ouve o que ele quer ouvir. Ah, sim, eles vão, a gente vai invadir a Ucrânia, eles vão chegar, vão abrir os braços, vamos ser heróis, porque eles são isso, vamos ter um sucesso, essa nossa nova arma mete medo em todo mundo. Tal. Ele só ouve quem vai bajular. Então, isso é uma coisa importante nas nossas vidas, no nosso trabalho, é que, às vezes, a gente tem que falar umas duras verdades para as pessoas. Você não é amigo de ninguém quando você doura a pílula desnecessariamente, quando você esconde coisas que precisam estar abertas. Você não está sendo amigo de ninguém. Então, eles, então, amavam o rei e queriam bem dele. Apesar de que, como eu falei, os seus empregos não corriam perigo se ele fosse embora. Então, o que eles fizeram foi por amor. Foi por amor. O que a meninazinha, a escrava, fez foi por compaixão. Ela viu ela, apesar de ser escrava, viu que o chefe, o patrão, sofria e que a sua mulher sofria e ela queria ver, e ela sabia que tinha um Deus que tinha solução para isso. E aqui nós temos homens que também, nessa altura do campeonato, são pagãos, né? Eles também são servos de outros deuses, mas dizem, vai lá, faça. Então, Naamã entra na água, tibum no igarapé, né? Ele sai curado, sai restaurado, bonzinho, novinho em folha, perfeito, pele como uma criança. Já pensou? Um cara de cinquentão entra, sai com pele como uma criança. Esse banho é bom, né? Esse banho é bom. Então, lições que temos que aprender, que precisamos aprender. Primeiro, do ponto de vista da menina, a vida não é justa. A vida é cheia de injustiça, porque o mundo jaz no maligno. Muitas coisas não são do jeito que você quer. Muitas coisas são, muitas vezes, pessoas... o seu trabalho é entender que Deus ama você e que Deus tem um trabalho para você. E você pode achar que não tem nada a oferecer, mas uma pessoa que não teve nada a oferecer foi o pontapé inicial desse processo de cura e salvação de Naamã. Então você pode ter muitas vezes uma influência, mesmo sofrendo, mesmo sendo injustiçado, injustiçada, a nossa
reação não deve ser simplesmente bem feito, toma-te, mas orar e buscar o bem. Né? Segundo, para os servos. Os maiorais, os bambambãs erram. Até líderes precisam ouvir. Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, teve que ser repreendido por Natã, no caso de Batseba. E se você quiser ler um livro interessante, veja depois em 2 Samuel 19, 5 a 8, que Joabe diz para Davi, depois da morte de Absalão, olha, você ganhou a batalha, agora você está quase para perder, porque você só fica chorando a morte do seu filho, você tem um reino. Davi já não gostava de Joabe. Joabe não era um flor que se cheirasse em muitos aspectos. Podia ter mandado, degola esse cara, mata logo. Mas ele ouviu, porque até Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisava ouvir. Até todos nós somos sujeitos a erro. Ninguém gosta de ouvir. Se tem uma coisa que eu não gosto às vezes naquela hora você faz um projeto e aí o cara, agora vamos para uma crítica construtiva. Aí eu digo, não quero, pode deixar para depois. Eu pessoalmente não sou muito fã de ouvir críticas do meu serviço, mas muitas vezes é necessário. Então, nós precisamos falar a verdade em amor. Em muitos momentos, a nossa sociedade, o nosso mundo, o nosso país está pior, muitas vezes hoje, porque nós não falamos às pessoas que precisam ouvir certas verdades duras. Né? Terceiro ponto, para todos nós, palavras têm poder. Palavras têm poder. Jesus disse que cada palavra vazia que a gente fala, nós prestaremos conta, tudo que nós falamos. Palavras têm poder. A menina falou, olha, tem um profeta que dá um jeito nisso. Né? Os céus falaram, olha, dá logo, toma banho nesse igarapé, que mal vai fazer. Palavras têm poder, têm influência. Tem essa uma palavra que eu não suporto, mas é interessante, influencer, influenciadores. Você pode não ter programa, pode não ter Instagram, mas você é influencer. Na sua escola, no seu trabalho, coisas que você fala, pessoas escutam. Pessoas escutam coisas que você fala. E podem ter um efeito para o bem e para o mal. E o ponto final, Deus usa a todos. Todos nós temos um papel a cumprir. A conversão de uma pessoa, como eu falei no início, primeiro se ele pegou uma Bíblia dos Gideões num hotel e abriu a gaveta, lá estava, e ele leu e se converteu, alguém imprimiu aquela Bíblia. Alguém contribuiu para o pessoal. Os Gideões compraram a Bíblia e botaram lá. Ou seja, tem todo um processo. Mesmo quem fala, eu só estava passando na rua, eu ouvi uma música na igreja, entrei e me converti. Ninguém fez nada, foi Deus. Foi Deus que usou aquela música. Né? Deus usa pessoas na conversão de pessoas. O pastor Heiker gosta de citar, e eu gosto muito de citar, e já li com muito proveito os seus sermões, Charles Spurgeon, pastor batista na Inglaterra do século XIX, um homem que, bem possivelmente, um dos maiores líderes cristãos do século XIX em todo o mundo. Ele foi convertido numa igreja pobre, num bairro pobre de Londres, uma igreja que nem sei se existe mais, uma igreja de uma denominação chamada Igreja Metodista Primitiva. Existe? Glória a Deus. Pois uma dessas igrejas foi o instrumento. Ele entrou numa igreja dessas pobres, ele entrou com um pouco de desdém. Spurgeon não era rico, mas ele não se associava normalmente com essa gentalha, como ele pensava quando ele entrou. E o pregador levantou e começou uma mensagem meio assim, pobre. Basicamente, leu um texto, olhai a ele, né, e ficou repetindo, dizendo, você só precisa olhar. E uma hora ele falou para Spurgeon, e jovem, qual é o seu problema? E Spurgeon foi convertido através daquele pastor semi-analfabeto, naquela igreja tosca, lá num bairro que ninguém nem sabe onde fica em Londres. Ou seja, pessoas que Deus usa quem Ele quer para converter, quem Ele quer, quando Ele quer e do jeito que Ele quer. Naamã não foi curado do jeito que ele quis.
Naamã queria uma cerimônia, queria um culto, quem sabe incenso, invocação, ser tocado. Ele queria toda essa cerimônia. E não teve. Em vez disso, foi cair no igarapé. Em vez disso. Ou seja, Deus converte quem Ele quer. E nós podemos ser instrumentos. Então, em qualquer situação que você esteja, se você está sendo prejudicado, está sofrendo alguma discriminação, lembre que você pode ser uma bênção usado por Deus para a conversão, para a transformação de vidas e até de sociedades. Amém?